Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Nós vamos dar continuidade no Sermão do Monte, como nós já temos visto aqui. Nós vimos na introdução do capítulo 6, nessa continuidade que é importante, né, para nós não perdermos de vista aí o contexto onde está inserido os ensinos. No primeiro verso do capítulo 6, nós vemos aqui que o Senhor Jesus fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Esse contexto é importante nós termos em mente, certo? Porque o Senhor Jesus Cristo está emitindo um alerta para os seus ouvintes: guardai-vos. É a mesma ideia que nós vimos em Eclesiastes capítulo 5, né? Guarda o seu pé quando entrares na casa de Deus. É um grande alerta aqui que o Senhor Jesus está falando aos seus ouvintes. Sobre o quê? Sobre o perigo da vaidade, do orgulho e da busca por justiça própria. Ele está falando que aqueles homens, os seus ouvintes aqui, estavam buscando, por meio de uma aparente piedade, ser reconhecido como um homem justo perante os homens. E o Senhor fala o quê? Que eles não receberão galardão de Deus, o Pai. No versículo 2 até o verso 4, que foi o irmão Israel que aplicou sobre a caridade, nós vamos ver uma aplicação dessa verdade que Cristo colocou. Ele disse o quê? Cuidado para não exercer a vossa justiça, porque vocês não vão ser recompensados pelo Pai. Agora, aplicando isso na questão da caridade, ele falou: cuidado, não sejam como os hipócritas, né? Que buscam, por meio de muito barulho, muita sinalização, demonstrar que são pessoas caridosas, não por causa do amor ao próximo ou por conta da glória de Deus, buscando a glória de Deus, mas realmente aqui buscando a glória dos homens, buscando a sua própria justiça. E o Senhor fala o quê? Que esses homens já receberam a sua glória. Eles já receberam aquilo que eles queriam, que não era a recompensa vindo do Pai, mas sim ser reconhecido diante dos homens. E hoje, do verso 5 até o verso 8, nós vamos ver outra extensão do que nós vimos aqui no primeiro verso, sobre a advertência de guardar o pé para não exercer a vossa justiça. Agora, no campo da oração. Nós vimos uma aplicação no campo da caridade, sobre como se deve dar esmolas, não buscando alarde, chamar atenção, ser reconhecido pelos homens. Agora nós vamos ver a aplicação no que tange a oração. Eu vou pedir ao irmão Israel que leia, por favor, toda essa perícope do verso 5 até o verso 8, por favor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que nos peçais. Amém. Vamos debruçar agora. Eu não falei com os irmãos, mas eu coloquei o slide no grupo, tá? No grupo do Catecúmenos e no grupo da igreja também, caso alguém queira acompanhar, porque tem algumas citações aqui, né? Então, se alguém quiser acompanhar pelo slide também, está no grupo da igreja. Mas vamos lá. Antes de nós entrarmos diretamente aqui no texto, na perícope, aqui do verso 5 ao verso 8,
É importante, Martyn Lloyd-Jones ele vai fazer isso, que é o livro que nós utilizamos como parâmetro sobre o Sermão do Monte, é o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, e é importante nós refletirmos sobre alguns pontos antes de entrarmos na perícope. E a introdução que ele faz aqui no seu livro é uma introdução sobre nós meditarmos sobre o pecado. Sobre o pecado. Nós temos a doutrina bíblica do pecado. Lá em Gênesis nós vemos que o pecado ele entra na humanidade por meio do pecado de Adão e por conta da transgressão de Adão e Eva, eles sujeitam toda a criação a uma condição caída, a uma condição de escravidão da própria vontade, como Martinho Lutero vai afirmar, que todo o homem que nasce já no estado de queda, ele nasce com a sua vontade escrava, a sua própria vontade, ele é escravo dela, ele é escravo do pecado, ele não tem liberdade para fazer o bem, ele só tem volição inclinada para o pecado. E diante dessa doutrina bíblica, dessa inclinação nossa para o pecado, do homem natural, do homem que não nasceu novamente, nós vemos que há uma necessidade desse homem que está morto nos seus próprios delitos e pecados, de sofrer uma ação divina de ressurreição espiritual. Melhor, de novo nascimento, que é o que Cristo vai falar lá em João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, um homem da lei, escriba. Nós vemos lá que o Senhor Jesus Cristo expõe a doutrina essencial da fé cristã, que é da regeneração. Todos nós nascemos inclinados para o pecado, com a nossa vontade escrava, buscando ofender a Deus, buscando transgredir a sua lei, indo contra a nossa própria consciência, como o apóstolo Paulo vai afirmar, que a nossa consciência, nela está escrita a lei de Deus, mas por conta do pecado nós temos essas verdades entenebrecidas na nossa mente e nós fazemos aquilo que ele fala, nós cauterizamos a nossa consciência para continuar na prática de pecado, porque na nossa consciência está escrita a lei de Deus. Essa lei não surge quando ele revela no decálogo a Moisés, mas ela está desde a criação. O decálogo está na mente do homem desde a criação, mas por conta do pecado há uma necessidade agora de uma lei externa ao homem, escrita de forma objetiva, para que ele fique ainda mais indesculpável sobre a sua condição caída. E nós vemos então que há essa necessidade de regeneração, de novo nascimento, de fé que Cristo dá aos homens para que eles possam ser salvos por meio dela, quando eles creem no Senhor Jesus Cristo, creem nele como seu único Senhor e Salvador, como seu único mediador entre ele e Deus. E quando eles creem nisso, nós vemos então que os homens são libertos dessa escravidão da própria vontade. Eles recebem a carta de alforria da parte do próprio Deus. Eles então são libertos da sua condição pecaminosa, da escravidão do pecado. Mas, apesar dessa libertação da escravidão do pecado, nós vemos nas Escrituras que ainda, como Martinho Lutero falou, esse homem ele não foi afogado completamente nas águas do batismo. Ele ainda sobreviveu. Esse velho homem ainda está latente dentro de nós, fazendo com que nós venhamos a pecar ainda contra Deus. Mesmo regenerados, ele ainda atua. É como se fosse um velho homem oculto dentro de nós, latente, pulsando, só esperando a oportunidade de nos fazer transgredir a lei de Deus, de nos fazer pecar contra o Senhor. Ele atua ali de forma silenciosa, de forma discreta. O problema, então, que nós vamos trabalhar aqui nessa iniciação é que nós cristãos muitas vezes esquecemos que esse pecado está dentro de nós ainda e que ele ainda nos inclina a pecar contra Deus. É importante a gente fazer essa introdução porque nós vamos para o texto de maneira que nós vamos nos colocar agora regenerados muitas vezes como esses fariseus hipócritas aqui. Às vezes a gente vai para o texto sem um real entendimento bíblico sobre o pecado, a gente vai apontando para fora de nós, sobre os fariseus, sobre alguém que nós conhecemos que é um hipócrita, mas a verdade bíblica primeiro deve apontar para nós. Nós somos os primeiros hipócritas que o texto está apontando.
Então, a ideia do estudo aqui é, assim como eu fui confrontado, porque é a palavra de Deus, a ideia é que todos nós sejamos também confrontados com essa verdade. Olhe para si mesmo, não olhe para alguém, para os fariseus, olhe para si mesmo nessas verdades. Para confirmar tudo que nós estamos vendo aqui na introdução, eu vou pedir ao Vitor que abra em Romanos 5, verso 12. Gabriel Falcão, João 8, 34. Áquila, Romanos 7, do 14 ao 24. Romanos 7, do 14 ao 24. Quem abriu pode seguir nessa ordem. Portanto, ou por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A introdução que nós vimos, que por meio de Adão, um pecado entrou na humanidade, e todos nós também, porque pecamos também, assim na semelhança de Adão, todos estão nessa condição de caída, né? Nosso pecado confirma essa condição. João 8, 34 a 36. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, todo que comete pecado, escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho que libertar, vocês serão verdadeiramente Esse texto muito forte. Duas verdades que Cristo expõe aí aos seus ouvintes. Primeiro, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Segundo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós estamos trabalhando aqui a atuação do pecado latente em nós, mas não como escravos do pecado, certo? Há uma distinção. Nós, aqueles que nasceram de novo, novo nascimento, nascimento espiritual, eles têm uma luta constante contra o pecado e o nosso Deus, ele nos dá ferramentas para lutarmos contra o pecado, ferramentas espirituais. Mas nós não somos escravos do pecado. Por quê? Porque o Filho, Jesus Cristo, nos libertou dessa condição. Nós às vezes perdemos nessa luta contra o pecado, mas não necessariamente aquele que perde é escravo, certo? Se há luta, não há condição de escravo, porque escravo não luta, certo? Escravo é escravo, ele está sempre submisso ao seu senhor. Então, uma vez que nós fomos libertos, agora nós não somos escravos do pecado, nós podemos lutar contra o pecado, tá? Então é importante nós termos isso em mente. Nós aqui, aqueles que realmente nasceram de novo, né, isso é uma perspectiva espiritual, nós não sabemos quem realmente nasceu, mas aqueles que nasceram, eles agora não são mais escravos do pecado, tá? Romanos 7 agora vai expor a questão dessa luta contra o pecado. Essa afirmação que o apóstolo Paulo faz em Romanos 7
é de um homem regenerado, e não só isso, é de um apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, está afirmando que ele, aí são verbos do presente, ele está lutando contra o pecado, e nessa luta ele constata que aquilo que o homem interior, que está sujeito à lei de Deus, quer fazer, que é certo, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque existe uma outra força, que é a força da lei do pecado, que atua dentro dele, que faz com que ele faça aquilo que ele não quer fazer, que é pecar contra Deus. Veja, o apóstolo Paulo está constatando isso. Essa luta que existe dentro de nós, do homem interior, seja um homem espiritual, um homem inclinado à lei de Deus, contra essa atuação do corpo, da carne, que busca os prazeres, seus próprios prazeres e tudo mais. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, nesse contexto do pecado, nesse contexto de luta, ele vai trazer no livro, nesse capítulo, uma citação muito interessante. Ele vai escrever uma questão muito interessante que eu vou citar aqui agora. Ele diz: coisa alguma é tão enganadora quanto a noção de que o pecado só existe em termos de ações. Ou seja, pecado é só quando nós agimos contrário à lei de Deus. Pois enquanto nós imaginarmos que o pecado somente em termos de erros realmente praticados, haveremos de falhar na justa compreensão do mesmo. A essência do ensino bíblico a respeito do pecado é que no âmago, ou seja, no centro, trata-se de uma disposição e não somente de ações. Assim sendo, o pecado é um estado do coração. Suponho que podemos fazer o sumário do pecado, asseverando que ele, em última análise, consiste numa autoadoração e em uma autoadulação. Nós devemos compreender, a doutrina bíblica sobre o pecado não é apenas ações pecaminosas. As ações decorrem de um centro, que ele chama aqui de âmago. E qual é? É a disposição. Como o Vitor falou aqui, é do coração. Do coração, a volição, a afeição e a cognição. O centro do homem. O nosso coração, ele tem uma disposição ao pecado. Ele tem um pecado em si e isso redunda em ações pecaminosas. Por conta disso que ele vai fazer um sumário, um resumo. Se a gente pode falar sobre o pecado, ele vai resumir que o pecado é uma busca por autoadoração e uma busca por autoadulação, uma autobajulação de si. E quando nós nos defrontamos com o decálogo, a gente consegue compreender isso. Por exemplo, se eu perder aqui algum mandamento, os irmãos me ajudem. Mas o primeiro mandamento ele diz o quê? Não terás outro Deus diante de mim, certo? Adorar exclusivamente ao Senhor. Como nós quebramos esse mandamento? Quando nós ignoramos a palavra de Deus e buscamos o quê? Ídolos. Buscamos o ídolo pelo ídolo em si? Não, buscamos o ídolo por causa da nossa satisfação. É uma autoadoração, uma autobajulação. Isso me faz bem quando eu coloco aquele ídolo no lugar de Deus. Eu me sinto bem, eu me sinto satisfeito quando eu faço isso. No segundo mandamento, vai dizer o quê? Para nós não fazermos imagens de escultura, tem a extensão da imagem de Deus. Muitas vezes, hoje, nós fazemos isso por quê? Qual é a justificativa? É bíblica? Não. Nós nos fazemos bem, é para ensinar. O ensino é melhor assim, quando a gente faz a imagem da Trindade, a imagem de Cristo. É didático. Deus não estabeleceu essa didática, mas nós nos colocamos no lugar de Deus, numa alta adoração e dizemos, assim é melhor para ensinar. Assim é melhor para aprender, por mais que o Senhor tenha colocado a forma oral, a forma verbal de ensino. A palavra. No terceiro mandamento, vimos aqui, Vitor trouxe, sobre não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Por que nós falamos o nome de Deus em vão? Por que nós rimos? Porque nós nos colocamos no lugar de Deus, numa alta adoração, numa autobajulação, porque isso faz bem. Rir de coisas bíblicas em meme, muitas vezes nos faz bem. A gente se alegra. O que tem? Só dar uma risadinha? O que tem bater o dedo numa hora de ira? Porque nós nos colocamos, a gente não tem uma compreensão de quem Deus é. É uma luta, irmãos. Às vezes a gente tem, mas a gente peca por causa dessa disposição. O quarto mandamento, o dia do Senhor, porque a gente tem tanta dificuldade de guardar o dia, um dia que é para o nosso bem, um dia para o nosso descanso, um dia de santificação, de estar com Deus de modo especial.
Porque a gente busca a nossa satisfação em outras coisas. A gente busca a nossa satisfação. A gente quer uma autobajulação, uma autoadoração. É o meu dia de descanso. Eu quero assistir o meu futebol, eu quero ver o meu time jogando. Eu quero me divertir. O quinto mandamento, honrar pai e mãe, porque nós não, muitas vezes desonramos, porque nós nos colocamos no lugar deles e no lugar de Deus. A gente tem uma dificuldade de submissão, de autoridade. O sexto mandamento, quando nós odiamos, nós matamos, Cristo vai falar, porque nós nos colocamos numa posição superior ao nosso próximo. Onde ele, sendo a imagem de Deus, nós desconsideramos essa verdade. O sétimo mandamento, não adulterarás. Por que a gente adultera? Alto prazer, autossatisfação. E aqui no âmbito sexual. Porque nós furtamos o tempo, nós furtamos outras coisas no oitavo mandamento. Porque nós desconsideramos a propriedade do próximo. Porque eu sou mais importante. A minha vontade deve sobressair ao outro. Porque nós falamos mal, maledicência, nono mandamento, não dirás falso testemunho, mentimos para o nosso próprio interesse. Porque nós cobiçamos, porque a gente deseja aquilo que nós não temos. Nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Então a gente vê no decálogo, expõe no decálogo, como o problema do pecado é um problema que nos leva a uma autobajulação e uma autoadoração. A gente está o tempo todo tendo que lutar com isso. A gente o tempo todo estamos pecando porque a gente busca o nosso próprio prazer e a gente busca esse sentimento de, cara, estou me sentindo bem fazendo isso. É por isso que é um grande perigo quando a gente tem esse sumário do pecado, definir práticas com base naquilo se me faz bem ou não me faz bem. E não de forma objetiva, olhando para as Escrituras. Porque a doutrina bíblica do pecado vai falar que o que nos faz bem é o pecado. Até mesmo nos regenerados por conta do pecado que ainda, esse resquício que habita em nós. O problema de culto, por exemplo, de trazer invenções para dentro do culto, porque isso faz bem para os ouvintes e tudo mais. Então ele vai trabalhar justamente essa ideia de autobajulação, que é o sumário da doutrina bíblica. Com base nessa constatação que nós temos sobre o pecado, isso deve nos fazer refletir que assim como o pecado é visto nas sarjetas da vida, como isso? A gente tem quando a gente pensa em pecador, ou quando a gente pensa em pecado, a primeira imagem que nós formamos em nossa mente é às vezes quando nós olhamos uma pessoa numa situação de um vício, uma pessoa na sarjeta, uma prostituta, um corrupto. Nós temos a imagem ali, nós temos uma imagem mais clara, aquilo ali é uma vida de pecado. Mas o problema que Martin Lloyd-Jones vai trazer aqui, muito interessante essa reflexão, é que muitas vezes esse pecado ele é visto não somente em pessoas nessa situação, mas visto também no homem que é extraordinariamente santo, piedoso e devoto. Ele vai dizer que quando nós olhamos para esse homem que é extraordinariamente piedoso e devoto, um homem que inclinado às Escrituras, inclinado à oração, inclinado a estar pensando nas coisas de Deus, ele vai falar que ali, ajoelhado diante de Deus, ali o pecado está como um intruso. Ali o pecado está como um intruso, tentando esse homem a pensar sobre si mesmo, tentando esse homem a pensar de forma agradável sobre si mesmo, tentando esse homem adorar a si mesmo ao invés de adorar a Deus. Até mesmo ali, no quarto, no secreto, que nós vamos ver aqui como devemos orar, até ali o pecado se faz presente diante de Deus como um intruso que nos tenta na oração. É por isso que nós estamos vendo essa introdução sobre o pecado, porque quando nós constatamos isso e constatamos a nossa condição, essa é a nossa condição bíblica, nós vamos para o texto e o texto aponta para nós, não para o próximo, primeiro para nós. E agora, depois de nós introduzirmos sobre essa condição nossa, o pecado que habita em nós, vamos agora ver o ensino de Cristo sobre como nós devemos orar, qual o mandamento dele, como devemos orar. No verso 5 do capítulo 6 de Mateus, Cristo vai falar: e quando orardes,
não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos analisar aqui o primeiro aspecto, que é o aspecto negativo, aquilo que nós não devemos fazer, que Cristo está ensinando. Primeira coisa que Cristo está ensinando, nós não devemos ser como os hipócritas. O irmão Israel trouxe o significado de hipócrita, de hipocrisia, que do grego significa aqueles que estão encenando, aqueles que estão interpretando, ou seja, aqueles que não estão sendo eles mesmos. Eles assumem um papel, eles encenam um papel, e então eles são hipócritas por conta disso. O que Cristo está falando é que esses homens, esses fariseus, os hipócritas que estão orando perante o templo, estão orando nas paredes, estão orando publicamente, eles buscam demonstrar aquilo que na verdade eles não são. Eles buscam demonstrar uma piedade que na verdade eles não têm. Eles buscam demonstrar um relacionamento, uma comunhão com Deus que na verdade eles não têm. Eles estão encenando publicamente. Eles são como artistas no teatro. O que eles querem somente é a própria glória. O que eles querem é demonstrar a sua própria justiça. Eles não estão preocupados com o Criador, com Deus. Eles não estão preocupados em uma vida devota realmente. Eles estão preocupados com o que os homens estão dizendo deles. Qual é a imagem pública dele perante a sociedade? É como um homem santo? É como lá vai um grande homem piedoso que ora em praça pública, que ora, que tem uma vida de oração? Ele recebeu a sua recompensa. Ele foi reconhecido perante os homens. O outro aspecto negativo é que Cristo está falando que nós não devemos buscar a nossa glória. A oração tem como alvo o nosso relacionamento com Deus. Jamais a oração deve mirar a nós mesmos. A oração aponta para Deus, aponta para um relacionamento com Deus. Como nós vimos aqui, esses hipócritas, eles receberam a sua própria recompensa, que foi a adulação e a glória dos homens. Mas a oração nos deve levar a ter um relacionamento com Deus e esperar dele a recompensa. Esperar dele a recompensa. O aspecto positivo, ou seja, aquilo que nós devemos fazer devemos orar em secreto, não visando a nossa própria glória e adulações dos homens. A expressão aqui no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, ela não deve ser entendida de modo literal. Ou seja, que devemos orar somente no quarto e de porta fechada, somente. Se não orar nessas condições de ambiente, a oração não é válida. Cuidado, aqui nós não devemos levar no sentido literal. Aqui existe um princípio que Cristo está colocando sobre os seus ouvintes, que é de não chamar a atenção para si, a fim de demonstrar a sua piedade, mas sim de agir de forma discreta, uma vez que o propósito da oração é a comunhão com Deus. E aqueles que fazem isso creem que Deus, em secreto, está recompensando a cada um, que é uma recompensa muito maior e muito superior do que a recompensa dos homens, que é uma recompensa superficial, temporária, que se passa muito rápido. Mas a recompensa de Deus é uma recompensa eterna, uma recompensa que alimenta a nossa alma. Uma vida de oração é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de confiança com Deus, é uma vida que nós demonstramos que Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. É a pessoa com quem nós mais ansiamos por comunhão, por relacionamento com o nosso Deus. É por isso o perigo da hipocrisia. Esse é o perigo. E o Martin Lloyd Jones ele vai trazer uma coisa muito interessante aqui também, nesse contexto, que ele vai falar que às vezes nós olhamos aqui, novamente, nós colocamos, não, eu oro no quarto, eu oro em secreto. Então eu já não me encaixo aqui
como esses hipócritas. Ele vai trazer uma observação que muitas vezes as pessoas que oram no quarto e oram em secreto, eles fazem com que o ambiente da casa seja tão... que todos da casa saibam que ele está entrando no quarto para orar. Ele anuncia tanto isso. Olha, esposa, estou indo para o quarto, vou orar, hein? Filhos, vou orar. A visita, ó, calma aí, estou indo orar, daqui a pouco eu volto, vou fechar a porta aqui em secreto. Veja, ele descumpriu. Até estando em casa, em secreto, ele descumpriu. Ele fez questão de que todos da casa soubessem como ele é piedoso, como ele está entrando no quarto para orar. É muito interessante essa jogada, porque nós muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes, por causa do pecado da nossa condição, às vezes não é conscientemente essa primeira intenção. Mas a nossa inclinação por uma autoadulação, a gente fala, ó, vou orar, hein? Automaticamente, pô, sou o único da casa que está orando, cara. O pessoal não está nem ligando para a oração. Olha a autoadulação. Você automaticamente se coloca numa situação de mais santo. Só eu na casa estou orando, ninguém quer saber de nada aqui em casa, ninguém quer saber de oração. Você já tirou o propósito que é Deus, se colocou como centro e você se autoadulou, se autobajulou. Eu sou mais santo do que os demais da casa, porque eu oro, eles não estão orando. E não somente nisso, como nós vimos em Eclesiastes, capítulo 5, sobre guardar o pé, sobre como nós devemos nos comportar no culto, mas agora aqui também no secreto, como nós temos que ter cuidado sobre o nosso comportamento diante de Deus, né? A nossa atitude diante de Deus por conta dessa inclinação. Nós devemos ter consciência que aqui fala que nosso Pai que vê em secreto, Ele nos recompensará. Nós vimos lá um atributo de Deus, esse atributo incomunicável aos homens, que é da onipresença e da onisciência. Nós vimos que Deus, que não se faz presente visualmente, fala que Ele está presente em secreto no nosso quarto. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os locais. Em todos os lugares. E não somente isso, é um Deus que perscruta o nosso ser, porque mesmo sem emitir palavras, que nós vamos ver melhor na questão das vãs repetições, Ele sabe o que nós estamos pensando. Então, no aspecto positivo, como devemos orar, Martin Lloyd Jones vai trazer isso de forma muito bela. Ele vai trazer a ideia de que nós devemos pedir ao Espírito Santo, de modo humilde, de modo submisso, que Ele nos ajude nesse esforço, para que nós venhamos a nos concentrar o máximo possível, de modo que nós venhamos a sair no nosso íntimo, no nosso interior, das coisas que estão ao nosso redor, e nesse trabalho espiritual estejamos realmente imersos nessa oração com Deus. Muitas vezes nós vamos orar, nós fechamos os nossos olhos, nós começamos a falar, e aqui nós vamos entrar nas vãs repetições, aqui podemos adiantar das vãs repetições. Nós estamos como tagarelas. A nossa língua está fechada, mas os pensamentos estão a mil. São vários pensamentos passando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo ao Senhor uma coisa, eu já pensei no trabalho, eu já pensei na faculdade, eu já pensei nos pais, nos filhos, ter que levar a criança para a escola, eu estou ali orando. Ao mesmo tempo que eu tenho uma linha de raciocínio aparente, meus pensamentos eles não param. Eu sou como tagarela, falando um monte de coisas sem sentido de forma aleatória. É por isso que nós devemos, nessa inclinação espiritual, porque a oração é espiritual, pedir ao Senhor que Ele nos ajude nesse esforço, para que nós realmente estejamos diante dEle conscientes dessa inclinação pecaminosa, já pedindo perdão a Ele e fazendo um esforço para que nós realmente possamos estar concentrados. Eu não posso conversar com Gabriel não consegue entender, ou eu serei muito mal educado se eu começo a falar com Gabriel e eu conversando com Gabriel sobre algum assunto, eu falo, caramba, esqueci de entregar aquele trabalho, e volto a falar com o Gabriel. E Gabriel não, estou conversando com o Gabriel, mas estou abrindo vários parênteses nos meus pensamentos. É assim, irmãos. A gente fala com Deus e ao mesmo tempo a gente está falando um monte de coisa aleatória. E quando terminamos a oração, a gente fala o amém,
levantamos e saímos ainda com missão cumprida. Um ar de, pronto, orei. Foi feito hoje meu exercício espiritual. Olha só como nós nos portamos como hipócritas. A aparência, a encenação de longe, um homem piedoso, ajoelhado, orando. Uma mulher piedosa, ajoelhada, orando. No íntimo, onde só Deus vê, um tagarela que está falando um monte de coisa aleatória. Um tagarela que não está entendendo a sua real condição perante o Criador e perante Deus, pedindo auxílio a Ele na oração. Que nós vamos ver que a oração jamais, enquanto nós tivermos esse corpo do pecado, jamais será conforme Deus exige. É por isso que o Espírito geme em nós com gemidos inexprimíveis. Porque jamais nós alcançaremos esse modelo, esse padrão de oração perfeito que Deus estabelece. Porém, isso não deve ser desculpa para que nós entremos de forma displicente e negligente na presença de Deus, na oração. Ele vai falar também, no verso 7, que nós vamos entrar aqui agora nas vãs repetições, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Sobre isso ele vai trazer aqui o Martin Lloyd Jones, que há histórias, né, de grandes santos, de grandes homens, que investiram muitas e muitas horas de oração. E eles são reconhecidos até hoje por essa vida de oração. E o ponto que ele fala que deve ser ressaltado, que nós podemos questionar, né? Pô, mas se deve ser em secreto, como que esses homens são reconhecidos pela oração? Ele vai trazer o ponto aqui, é que esses homens tinham frutos de uma vida de oração, isso era visível como eles se portavam na sociedade, se portavam na família, que eram realmente homens piedosos. E outro ponto que ele fala a ser ressaltado é que esses homens não olhavam para o relógio durante a oração. Eles não estavam preocupados em orar 1 hora, orar 2 horas, orar 3 horas, mas eles estavam preocupados com uma profunda busca de relacionamento com Deus. Eles ansiavam estar com Deus. Eles não queriam perder esse momento de estar com Deus. Por causa desse grande anseio é que eles ficavam horas e horas, é porque eles não rolavam o relógio. É por isso que vai falar das vãs repetições, que ainda existe em prática de religiões orientais, dos romanistas, que é realmente você sentar e ficar repetindo, né, com o terço, uma praxe de repetição, como se pela repetição você se sacrificasse e então Deus fosse te ouvir por conta disso. Nós não devemos agir assim, mas nós devemos nos já chegar a Deus mirando o Senhor, não as nossas palavras, não as repetições, não o relógio para ver se eu fiquei 5 minutos ou 1 hora, mas buscando realmente imergir nesse relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo que eu organizo os meus pensamentos para falar de forma apropriada, por intermédio do Espírito diante de Deus, eu também busco não as vãs repetições para que dure mais tempo e eu possa demonstrar, olha como santo eu sou, eu gasto 1 hora de oração enquanto uns estão gastando 5 minutos. Se a oração não é feita nos moldes bíblicos, aquele que orou 5 ou 10 minutos, mas orou realmente buscando ter um relacionamento com Deus, ele alcançou aquilo que aquele que orou 1 hora não alcançou. Então devemos na oração buscar o relacionamento com Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18. Vou pedir a Aline, Lucas capítulo 18, que vai falar sobre o publicano e o fariseu, muito conhecido por nós, do verso 9 ao verso 17.
Tá bom, até... Falei mais um verso, né? Tá bom até ali. Romanos 8 também, irmãos. Vamos abrir Romanos 8. Vou pedir a Dayana, do verso 26 de Romanos 8 até... vinte e 26 e 27. Amém. Nós vimos então a parábola do publicano e do fariseu, sobre a altivez do fariseu, realmente, por ele não ter essa doutrina do pecado, por ele não conhecer a sua inclinação para o pecado, ele vai diante de Deus com as suas obras de imundícias. E ele acha que ele pode ser justificado por elas. Enquanto o publicano, ele tem uma real condição de quem ele é, da sua condição pecadora, e ele, de forma submissa, simples e humilde, ele ora, batendo no seu peito, reconhecendo a sua miséria, pedindo para que o Senhor realmente o ouvisse. E Cristo, o Filho de Deus, vai falar que o publicano desceu justificado, e não o fariseu. Em Romanos 8, nós vimos aqui que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não oramos como convém, nós não oramos no padrão exigido por Deus. O padrão de Deus é excelente, o padrão de Deus é elevado, e não há como nós, como pecadores, alcançarmos. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vemos a relação da Trindade aqui. Nós comparecemos diante de Deus na oração porque fomos justificados por Cristo. O sangue de Cristo está sobre nós. Ele faz a ponte entre nós e Deus como sumo sacerdote. Nós então temos acesso a Deus, mas esse acesso ainda nós levamos o pecado. Nisso que nós levamos o pecado, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, fazendo com que a nossa oração suba como gemidos inexprimíveis, para que aí sim o Pai possa realmente nos ouvir. Olha a questão, olha o agir trinitário numa oração. As três pessoas da Trindade cooperando entre si e cooperando para que nós sejamos ouvidos e para que a nossa oração... Olha como é Deus o tempo todo na sua atividade, na sua misericórdia, agindo para que nós tenhamos relacionamento com Ele. O querer e o efetuar vem dEle. A oração como convém vem dEle. O acesso a Ele vem dEle também. Tudo em torno de Deus. E nós nos beneficiamos disso. É por isso que com o ensino de hoje, irmãos, né, às vezes nós temos algumas dificuldades, por exemplo, com oração pública, né? Alguns irmãos não querem orar, porque eu não sei articular bem as palavras. A oração não é de quem articula, a oração como convém não é de quem fala bem. Não é uma questão de eloquência, não é uma questão de oratória. É uma questão de coração, é uma questão espiritual. Porque muitas vezes aquele que se levanta para orar e que interiormente de repente é admirado por alguns, só o Senhor sabe onde estão os seus pensamentos nessa oração. Se realmente os seus pensamentos estão nas palavras ditas ou se ele está perdendo a luta contra o pecado no seu interior, sendo distraído por várias questões no culto a Deus. Isso nos deve alertar também sobre como nós nos comportamos no culto quando um está orando. Porque nós somos tentados a não estar em oração com o irmão que está orando. Muitas vezes o irmão está orando sobre confissão de pecados, eu estou de olho fechado, mas eu estou pensando,
rapaz, chegou alguém, mais uma família na igreja. Será que vai ter assento para eles? Eu não estou nem na porta, tem um responsável na porta. Por que eu estou pensando nisso? Se era para eu estar pedindo perdão pelos meus pecados no momento de confissão de pecado. Eu estou sentado, nossa, que sede, daqui a pouco, quando acabar a oração, vou beber uma água. E a gente perde a luta contra o pecado e nós nem temos consciência disso, muitas vezes. É por isso que por isso que a palavra hoje, nas 6 solas, né, como a Aline fala, é solar para a gente primeiro, né? A Aline brinca que tem 6 solas, né? Tem as 5 e tem a 6ª que é solapada, né? A gente recebe a solapada da palavra. É por isso que a gente, quando está diante do texto, não é para a gente pensar nos fariseus, nos hipócritas. Nós somos os hipócritas. Nós somos aqueles que encenam até mesmo no culto a Deus. Nós somos aqueles que muitas vezes se comportam como se o culto a Deus fosse um teatro e nós estamos aqui exercendo papéis. É por isso que com a palavra de Deus, com a exposição do ensino de Cristo sobre a oração hoje, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe sobre a nossa conduta displicente no culto, displicente no quarto, no secreto, e peçamos a Ele para que realmente o Seu Espírito nos ajude nessa luta contra o pecado. E não somente isso, mas que nós tenhamos consciência de quando nossos pensamentos fogem do controle, nós estamos pecando contra nosso Deus. E ali mesmo devemos pedir perdão a Ele e devemos mudar o nosso comportamento, nos nossos pensamentos, porque como o Vitor pregou em Filipenses, Cristo é Senhor sobre os nossos pensamentos. Ele também é Senhor sobre os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos devem estar submissos ao senhorio dele. Que nós realmente possamos ter esse entendimento sobre a oração, nos esforçar e sempre lembrar que não é eloquência, não é oratória, não é dicção, mas é o Espírito gemendo em nós que faz com que as nossas orações sejam ouvidas. E isso deve ser algo a nos inspirar a orar publicamente. E deve ser uma advertência àqueles que julgam as orações do próximo, se fazendo como Deus, buscando uma alta adoração. Certo, irmãos? Vou abrir para as perguntas, né, ou colocações. Os irmãos que desejarem fazer,